Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal BitCrypto. Rapaz, vai soltar faísca e é rápido, viu? Vou mostrar uns negócios para vocês aqui. Vocês lembram desse cara aqui, ó? Steve Nerayoff, né? Vou abrir aqui a imagem dele, né? Pra vocês verem quem é. Steve Nerayoff, que tava ali delatando algumas coisas da Ethereum, mas só aquelas coisinhas superficiais, né? Só ligando a SEC, como se estivesse fazendo pressão na SEC, né? E aí eu achava que esse cara aqui era o mesmo desse daqui, ó, Truth Lab, né? Laboratório da Verdade em português, ou Boris Leuter. E eu achava que ele era esse era ele. Lembra? Pois é. Comecei no início eu achava que ele estava vindo como uma pessoa que trabalhou na Ethereum e veio para expor, né, as coisas. Até o John Denton estava se envolvendo com ele ali. Eu acho que John Denton acabou dando uma afastada ali. E olha o que está acontecendo aqui. Por que eu digo a sorte, né? Também o John Denton está se afastando dele, porque ele estava mais ocupado com a campanha dele, né, de senador. E aí teve que se afastar desse cara aqui, que esse cara aqui estava usando o John Denton como trampolim para se juntar ao XRP Arm, né, com a comunidade XRP, e estava tentando cooptar a comunidade XRP para manipular a comunidade XRP contra a SEC, contra tudo que eles precisavam fazer, né? E aí, como eu falei, eu achava que ele era esse era ele, né? Tava achando estranho, esse cara aqui já tinha começado há muito tempo a falar de um monte de coisas da Ethereum, mostrar carteiras, e aí de repente chega Steve Nerayoff para tentar mudar o foco, né, dos e-mails de Bill Riemann. Ninguém ficar cobrando os e-mails de Bill Riemann, ficar apontando para Gary Gensler, apontando para a SEC, né, dizendo que a corrupção na SEC, em vez de falar que a corrupção era dentro da Ethereum, falava que era a SEC que era corrupta, né? De certa forma, deve ser os dois, mas ele estava querendo tirar a SEC, não, tirar a Ethereum do foco e não deixar que a galera ficasse falando dos e-mails de Bill Riemann, coisa assim. Ele só falava o que ele achava interessante para ele. Aí começou a se juntar com um monte de gente, entrando em live, fazendo podcast, essas coisas, né? E com isso ele foi ganhando, né, expressividade no Twitter, e ele sumiu, deu uma sumida, né, que ninguém mais via. Eu pelo menos via direto postagem dele na internet. Até eu fiz um comentário que eu não achei aqui, né? Eu poderia até ter trago para vocês esse comentário. Quando eu falei com ele, deixa eu só ver se eu acho esse comentário aqui. Só um momento, gente. Bom, olha aqui, ó. Eu fui buscar algumas informações, né? E encontrei isso daqui, ó. Steve Nerayoff, John Denton aqui, quando John Denton ainda não estava tão firme ainda com a campanha dele, né? Fazendo lives aí junto. Lembra desse fundo aqui, ó, que é lá do CryptoLaw, né? Que é o escritório de advocacia da família do John Denton, né? E ele tá aqui, ó, né? Fazendo o papel dele. Aí teve algumas citações que eu fiz também aqui, ó, mostrando que um dos desenvolvedores da Ethereum falou, né, da corrupção da Ethereum. Ele não respondeu essa citação minha aqui. Aí eu mostrei para ele também esse vídeo aqui, tá? Também gente falando da Ethereum. Aqui mostrei também, ó, citando, cadê? Steve Nerayoff aqui,
citando ele aqui, mostrando o próprio Joe Lube falando da corrupção deles lá dentro, né? Gente, eu falei, eu mostrei um monte de coisa aqui mais do Joe Lube, eu sempre citando Steve Nerayoff aqui, ó, tá, e mais 3 que deve, ali no meio tá Steve Nerayoff. E com aqui ele de novo fazendo live com a galera, né? Tentando cooptar as pessoas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, continuarei apoiando a transparência e a honestidade e a credibilidade na indústria criptográfica, né? É uma postagem minha, né? Com relação ao vídeo que eu, inclusive, tá mostrando ele aqui do lado e eu aqui do lado, como se fosse uma bomba atômica ali, né? Que Steve Nerayoff era uma bomba. Só que o vídeo não foi o foco de do Steve Nerayoff ser a bomba. Ele estava sendo, na realidade, a água que apagava o fogo, né? Que tentava apagar esse fogo que a gente está procurando, que é expor a corrupção da Ethereum. Quando eu perguntei para ele se ele o que ele achava daquelas carteiras, né? Onde tem 1 bilhão de Ethereum criado ali no Gênesis, né? No bloco Gênesis, ele não respondeu nada. Quando eu fiz uma citação, né? Falando dele de uma conversa que aconteceu lá do Charles Hoskinson, e eu falei, né, para ele por que Charles Hoskinson não falava, não abria a boca, né, e falava quem era Joe Lube e quem era Steve Nerayoff. Ele não citou ele próprio. Ele falou: o que você sabe de Joe Lube? Perguntou para mim. Eu não respondi nada. Fiquei calado igual ele fica comigo, né? Então, olha o que o Boris Leuto tá falando aqui, olha. Só que antes, aqui, ó, depois eu fiz 2 vídeos, né? Um que é esse daqui, quando o Roger V tava sendo preso aí, né? Por causa dos impostos que ele devia aí para os Estados Unidos, né? E aí eu coloquei aqui, Roger V preso na Espanha, Steve Nerayoff, o bom samaritano, né? Uma pergunta para saber, assim. Aí tem informações dele aqui dentro, né? Aonde eu falei, galera, sai fora esse cara. Ele, na realidade, ele tá aqui para defender a Ethereum, proteger a Ethereum. Não tem esse negócio de você conseguir se desvencilhar do FBI, da CIA e dizer que foi preso e que foi e pagou. Como é que é? Pagou não. De repente o FBI soltou ele sem nenhuma acusação, né? Quem? Onde? FBI não faz isso. FBI ou é sim ou é sim, ou é não ou é não. Ele simplesmente não solta a pessoa assim a bel prazer, não. Foi uma coisa assim para dizer que para as pessoas pegar confiança nele, né? Falar, ele está sendo judiado pelo Estado, né? Tentar fazer a cara do gato de botas, né? Quem nunca assistiu o Shrek aí, né? Vai ficar perdido agora. Só quem tem filho que sabe disso, né? E depois eu pus esse outro vídeo aqui, ó. Steve Nerayoff, quem é e de onde veio e para onde vai. Depois vocês assistem ele também. Por que eu tô trazendo essas informações, gente, para vocês? Olha aqui o que Truth Lab tá falando hoje. Ele prometeu que ia começar a abrir a boca e ele tá abrindo a boca. Eu vou pegar esse texto aqui antes, vou colocar ele aqui para traduzir, tá? E vamos lá. O que tá dizendo aqui? Vamos abrir ele aqui numa nova guia para a gente ver, ó. Controlar o uso, ó, Steve Nerayoff, né? Patente dos Estados Unidos. Controlar o uso de uma única vaga de estacionamento para vários veículos e um local restrito dentro de uma única vaga de estacionamento para vários veículos usando múltiplas câmeras.
método para rastrear o uso de pelo menos um local. Aqui tá falando sobre uma patente dele, tá? E aí o próprio Trust Lab comenta sobre isso aqui, ó. Mas olha o que que ele diz aqui, ó. Vou traduzir isso aqui, ó. 2 dias depois de twittar abaixo sobre Peter Pablo, que eu não sei quem é, não fui atrás, ocorreu uma tentativa de assassinato contra o Trust Lab, né? Enquanto ele corria uma maratona. Essa maratona eu trouxe aqui para vocês num post dele. E ele disse: só contei para uma pessoa, Steve Nerayoff. Ele só contou aquela corrida, inclusive ele mostra um mapa do Google Earth, aonde ele marca ali, aonde aconteceu a explosão, né? Que iria correr a maratona. Ele só falou para Steve Nerayoff, ninguém sabia, tá? Isso é algo que ele documentou, como fez com todas as conversas deles e felizmente em tempo real. Acontece que Steve tem um relacionamento com Peter Pablo, e aqui no caso ele tweetou sobre o Peter Pablo, né? A pessoa para quem eu tuitei isso cerca de 2 dias antes da tentativa de assassinato. E as patentes de Steven estão até listadas como evidências de apoio nos pedidos das patentes de Palantir. Eu tinha acabado de conhecer Steve algumas semanas antes de dizer a ele que iria correr nesse evento. Até então, Steve tentava diligentemente chamar minha atenção no X, né? Chamando ele na DM, né? No privado, vomitando sua história do FBI, gente, do FBI, e eventualmente me conquistando. E ele chegou a me conquistar também, gente, porque eu pensei assim, cara, o cara sair vivo, o cara sair livre das garras do FBI é muita sorte. O cara tem que ter muito culhão para sair das garras do FBI sem uma acusação. E ele foi um cara que aconteceu isso. Aí eu pensei assim, só vi uma pessoa e não foi do FBI, foi do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jed McCaleb. Mas Jed McCaleb, como eu já falei para vocês, ele ficou nas mãos do Estado. E por isso que eu acho que ele é o Satoshi Nakamoto. E o FBI simplesmente largou ele de mão. Em alguns podcasts, ele mentiu sobre como nos conhecemos, como ele conheceu o Trust Lab. O que eu mostrarei posteriormente, né, como eles se conheceram. Também mostrará como ele se comprometeu a fazer 4 coisas por Steve, que realizou. Ele não cumpriu nenhum compromisso, apenas balançou uma cenoura de promessas e proteção, né? Ele, tipo assim, expôs algumas coisas que provavelmente o Steve pediu, né? Por quê? Porque o Trust Lab tinha uma pá de gente, ele tinha muito mais engajamento do que o próprio Steve, né? Então ele precisava de fazer esse tipo de coisa, de alguém confiável no X para poder lançar as histórias do Steve. E aí, ele aqui, ó, olhando para trás, o seu objetivo era descobrir tudo o que pudesse sobre o Trust Lab. O que o Trust Lab sabia, né? Aqui, ó, o que eu sabia, na realidade, o que o Trust Lab sabia, meu processo, etc. Ele nunca conseguiu porque é uma fraude. O que eu descobri bem antes de avisar que sabia. Olha só, gente, esse lance de processo é uma fraude, tá aqui, ó. Olhando para trás, seu objetivo era descobrir tudo que pudesse sobre mim. O que eu sabia, meu processo, o processo, né, que pode ter sido a tradução e etc. Ele nunca conseguiu porque é uma fraude. O que o Trust Lab descobriu antes de avisar que sabia, né? Eu posso e irei provar que Steve é uma fraude.
mostrando a evidência da blockchain de suas conexões com fraudes. E que ele, de fato, pegou seu Ethereum original, da Ethereum Foundation, que ele se orgulha de nunca ter tomado, nunca receber dinheiro da Ethereum Foundation para trabalhar lá para eles, né? Ele também recebeu uma quantidade absurda de tokens que foram descartados em 99% e está conectado on-chain a muitos dos piores atores da cripto que cometeram várias fraudes. O blockchain é uma fonte incrível de verdade. Nunca investiguei Steve, até que tive motivos para fazê-lo, porque optei por não investigar ninguém, a menos que me seja dada uma razão. A última vez que falei mal sobre como Steve queria que eu entregasse o acesso à minha conta, olha só, acesso à minha conta X para a sua equipe, para me ajudar a administrar minha conta no antigo Twitter, né? Sua equipe me deixou aqui. No dia anterior, ele estava em um podcast respondendo a perguntas sobre como é perigoso falar a verdade sobre a fraude criptográfica. Nunca conheci uma pessoa cujas ações contradizem suas palavras, mais do que Steve ou talvez Peter Pablo, né? Mais do que Steve ou Peter Pablo. Você já recebeu uma multa porque uma câmera viu que você ultrapassou o sinal vermelho ou porque você não pagou o suficiente para estacionar em uma vaga durante o tempo em que ficou estacionado nela? Obrigado, Steve, por isso. Ele definitivamente não está trabalhando com o FBI. Na verdade, se você examinar suas patentes, descobrirá que elas são predominantemente baseadas na vigilância por inteligência artificial e no rastreamento de pessoas comuns. O tipo de tecnologia que pode ser usada por um estado contra o seu povo. Ah, sim. E ele tem uma patente para assumir remotamente o controle de um objeto em movimento, como um carro. Steve tem trabalhado duro no privado para entrar nos influenciadores do X. Tipo assim, ele tomar a mente dos influenciadores, né? Oferecendo-lhes a propriedade de seu projeto emergente. Ele até se infiltrou em alguns dos maiores influenciadores do X, como esse Mário aqui que eu não conheço. Ele me disse isso, e muitos outros influenciadores também. Tenha cuidado com a agenda daquele que o estão promovendo e me ignorando, pois falo a verdade. E contra os maus atores, como eles foram informados. Suas promoções são feitas ainda com a compreensão de fraude em que se encontra, para continuar novamente. Estou aqui pela verdade, não vou recuar para o mal, nem ser doxado, intimado, ameaçado por qualquer covarde. E aqui foi quando ele falou, né, sobre o assunto do FBI. Recentemente surgiram notícias de que Peter Thiel é um informante do FBI pessoalmente, respeitosamente para um homem envolvido em Silvergate, Binance e FTX e mais tapetes criptográficos, né, puxadas de tapetes, roubos, né, de 7 a 9 dígitos de que posso contar. Não tenho certeza do que ele informa. Ele pode ser o homem mais conectado em criptografia no Ocidente, mas suas informações não parecem ter afetado a proteção de você comigo. Com certeza parece o oposto. Eu cobri muito Peter Thiel, né? Peter Thiel, se eu não me engano, ele não é da Kraken, gente. Eu só ver uma coisa aqui. Eu não lembro mais de onde é esse Peter Thiel. Deixa eu ver aqui. Ah, é o da Tether. Deixa eu ver se é o da Tether. É um capitalista de risco, né?
da PayPal. Peter Thiel da PayPal, tá? Aí, aqui, ó, eu cobri muito, ele investigou muito Peter Thiel, né? Para mais informações sobre o que compartilhei, veja o link aqui abaixo, ó, quando ele fala do Peter Thiel, né? Então, pessoal, olha para vocês ver o acidente, que não foi um acidente, foi um atentado que ocorreu porque este cara aqui, que a gente não conhece a face dele, mas não sei se ele chegou a conhecer Steve Nerayoff próximo, né, face a face, ele faz essas descobertas aqui on-chain, na blockchain, em qualquer blockchain, e ele consegue interligar uma blockchain a outra dos ativos que entram de uma blockchain para outra, e ele consegue fazer isso. E aí? E agora? Quem é Steve Nerayoff na realidade, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês aí, tá? Fazer que nem ele. Fique curioso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.